Quer ver. Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. No passado dia 8, assinalou-se o Dia Internacional da Mulher, uma data que teve origem historicamente em 1908, quando centenas de trabalhadoras de uma fábrica têxtil em Nova Iorque entraram em greve pelos seus direitos laborais. No entanto, apesar de todo o esforço das trabalhadoras, sabemos que elas não foram ouvidas e decidiram trancar-se dentro da fábrica, onde houve um incêndio e todas elas morreram. Este trágico acontecimento converteu-se num símbolo da luta pelos direitos das mulheres, de tal forma que ainda hoje esta data é assinalada internacionalmente. Aproveitando esta efeméride, também hoje vamos falar do papel da mulher no mundo e como é que Deus olha para a mulher. Sabia, por exemplo, que existem na Bíblia 2 livros que têm o nome de mulheres? O livro de Ruth e o de Esther. 2 histórias extraordinárias que vale a pena conhecer no Antigo Testamento. Mas para falarmos então hoje sobre o que é ser mulher, temos connosco também 2 grandes mulheres. A Sara Catarino, que é líder da Globo Portugal, e a Sónia Simões, é líder do projeto Ana em Portugal. Ambas dão também voz ao programa de rádio Mulheres de Esperança. Mas também porque não queremos que os homens fiquem de fora desta conversa, convidamos igualmente o pastor Edi Fernandes. Olá, bem-vindos, obrigada por estarem aqui connosco nesta manhã no programa Caminhos. Vamos começar talvez pelo pastor Edi, que hoje está em minoria. Como e porquê que Deus criou o homem, a mulher, o conceito de família, a origem de tudo isto? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite para estar aqui entre estas ilustres mulheres. Muito obrigado e saúde o painel. Eu, como sou criacionista, sou pessoa que acredito na Bíblia Sagrada e na narrativa da Bíblia Sagrada sobre a origem do homem e da mulher. Não subscrevo às outras teorias da evolução, nem nas muitas outras narrativas que existem quanto à origem do homem e da mulher. Eu tenho que ir à Bíblia. E indo à Bíblia, vou ao Gênesis no capítulo 2, e lá está escrito o seguinte, diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fogo da vida. O homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Depois, mais à frente, diz assim, no versículo 18 do capítulo 1. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. E no versículo 21 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos terão uma só carne. Portanto, esta é a narrativa que eu subscrevo, isto é que eu acredito que é a origem do homem e da mulher. Deus criou o homem e a mulher, no princípio, foram criados por um Criador, e acredito que deve ser o Criador que nos dá a narrativa da origem e não a criação que vai tentar descobrir como é que fomos criados. Sara, é interessante olharmos para um pormenor, aliás, 2 pormenores. Há muitos que podemos ver nesta narrativa, mas a questão da complementaridade, não é bom que o homem esteja só, e aí Deus criou a mulher, e a partir das costelas de Adão. O que é que podemos interpretar de tudo isto? Tantas coisas. O programa não daria só para isso. Mas uma das coisas que eu acho interessante é que Deus podia ter criado a mulher do pó, como fez com Adão, fazer uma outra figura no chão, com o pó da terra, soprar nela o sopro da vida, como tinha feito com o homem. Mas não, Deus fez Deus formou a mulher de uma maneira diferente. Aliás, os 2 verbos no hebraico, o verbo empregado para a formação do homem e da mulher, são diferentes. No da mulher significa que ele construiu. E, portanto, quando Deus faz aquele sono, como o pastor Edi escreveu, dá aquele sono ao homem e ele adormece anestesiado, foi uma anestesia geral profunda, para Deus fazer aquela cirurgia, e Deus arranca dele um pedaço daquilo que ele era como pessoa,
a sua carne, os seus músculos, os seus tendões, o seu sangue, tudo aquilo. Deus constrói com aquele bocado que tem nas mãos um outro ser, que no fim de contas é igual a ele, porque foi tirado dele. E este tem sido a grande guerra dos sexos, é que nós somos iguais a eles. Temos algumas diferenças, exatamente porque somos mulheres, mas no fundo nós sentimos, nós temos os mesmos, nós temos o sangue corre em nós da mesma maneira, o nosso organismo tem muito poucas diferenças na sua funcionalidade e, portanto, Deus quis que esta mulher fosse tão parecida, mas ao mesmo tempo tão diferente. E isto é que é a beleza da criação. Nós somos tão iguais, mas tão diferentes. E Deus também deixa bem claro o papel de cada um deles. Qual é o papel da mulher na família e na sociedade? O papel que Deus deu à mulher desde o princípio é muito claro. É um papel, como já foi lido também, Deus fez a mulher para que ela fosse complementar a ele. Ou seja, no hebraico aquela palavra diz como se ela estivesse diante dele, face a face. Nós temos um ditado em português e noutras línguas que diz que atrás de um grande homem está uma grande mulher, e eu não subscrevo de todo essa, porque acho que é exatamente aquilo que a palavra de Deus diz é que é a verdade. A mulher foi feita para estar face a face com o homem, não atrás, não ao lado, nem à frente, face a face. Ela olha nos olhos dele, ele olha nos olhos dela e face a face eles conseguem ser iguais naquilo que são como seres humanos. E da mesma forma, qual foi o papel que Deus também ao longo de toda a Bíblia vai revelando como atribuído ao homem? Eu mesmo antes de vir para o programa hoje estive em aconselhamento matrimonial e estava a dizer para o homem portanto, que vai casar, dizia a ele, olha, tu deves observar pelo menos 4 P's, que eu acredito são os 4 P's que o homem deve ter, o papel do homem na vida da mulher. O primeiro P é a presença. O homem deve ser presença na vida da mulher, deve estar ao seu lado. Deus criou o homem para ser amigo da mulher, para ser companheiro, para ser amante, para estar ao lado dela, nos bons e nos maus momentos, em toda a experiência desta dádiva maravilhosa chamada a vida, o homem tem que estar presente na vida da mulher e ela presente na vida dele. O homem também tem a responsabilidade de ser o provedor, de providenciar para a sua família. Isto não quer dizer que a mulher não possa ganhar o pão, não quer dizer que a mulher não possa contribuir. Mas o principal agente, o principal instrumento para trazer o pão para casa, para sair lá fora, ir à luta e não estar em casa sendo preguiçoso e esperando que a mulher traga o pão, deve ser o homem. Ele é que deve ser principalmente essa figura, de acordo com o que eu vejo na Bíblia. Também o homem deve ser um protetor. Sendo o sexo mais forte fisicamente, o homem deve proteger a sua mulher. Proteger contra ameaças, proteger contra perigos, mas também protegê-la de outras maneiras, proteger as suas emoções, proteger os seus sentimentos, proteger a sua autoimagem, proteger a sua reputação. Tem todo aquele papel de protetor. E depois eu digo, o último P é o pai. A mulher espera que um homem seja um pai. Que seja pai dos filhos dela, que possa ser um exemplo, um modelo, que possa ser um professor, um tutor, uma pessoa que ela possa admirar, que ela possa respeitar, que ela possa dizer verdadeiramente eu tenho aqui um homem que não é apenas um que gera filhos, mas é um pai no verdadeiro sentido e pode-me ajudar a criar a minha família. Então, estes 4 P's acho que são P's fundamentais que descrevem o papel de um homem numa relação. Muito interessante, a não esquecer estes 4 P's. Mas porque a responsabilidade não cai toda sobre o homem presente, protetor, provedor e pai, a Bíblia também fala na mulher virtuosa. Existe inclusivamente um capítulo inteiro, o capítulo 31 de Provérbios, que é descrita a mulher virtuosa. No fundo, uma super mulher, mas que não é difícil sê-lo, se de facto nos esforçarmos para tal e tivermos a abertura, não é, para assumirmos o nosso papel. Também não é fácil, mas nada se faz sem esforço, não é? E não há maior alegria do que, de facto, sabermos a nossa identidade e poder cumprirmos o nosso papel. Sónia, o que mulher virtuosa é esta? Bom, a mulher virtuosa descrita na Bíblia, em Provérbios 31, diz tem muitas qualidades. Sim, mas essencialmente ela é mais valiosa do que o rubis, portanto a pedra preciosa, não é? Portanto isto tem assim um significado assim forte. Mas eu trouxe um texto que fala sobre esta mulher virtuosa e que fala de uma forma muito simples e muito objetiva, resumindo todo o capítulo de Provérbios. E diz assim, ela é confiável e por isso é confidente do marido e dos filhos. Não ridiculariza a família ou expõe diante dos outros. Deseja agradar o coração do seu marido e que ele se realize profissionalmente e seja um homem feliz e realizado.
É cuidadosa, habilidosa, faz tudo com bom grado, com prazer serve a sua família e faz tudo com excelência. É empreendedora, dinâmica e tem iniciativa. É uma trabalhadora que ajuda no sustento do lar e não teme os desafios e as adversidades. Valoriza-se e não tem medo do futuro, pois confia em Deus. Tem amor, mansidão e sabe dar bons conselhos. Pensa no próximo, ajuda os necessitados e está atenta ao que acontece ao seu redor. Compreende quem precisa de ajuda e sabe qual o seu papel no meio em que vive. É uma mulher de fé e entrega os seus caminhos ao Senhor. Sara, como é que hoje em dia podemos ter uma mulher virtuosa com tantas exigências? Bem, esta mulher virtuosa, eu todas as vezes que leio esta descrição bíblica, fico abismada, porque é realmente uma mulher, é um ideal. É um ideal. Aliás, o contexto em que isto está escrito é uma mãe que está a dar conselhos ao seu filho, que é rei, que está no trono, e ela quer que aquele filho exerça justiça, tenha cuidado com a maneira como faz a sua vida familiar, etc. E põe diante dele este ideal. E todas as vezes que eu leio esta descrição, digo, eu queria tanto chegar a isto. E ainda não cheguei e penso que nunca vou chegar. Mas há algumas coisas que eu já percorri na vida e que já cheguei à conclusão que já fiz. Mas nestes dias em que há tanta exigência sobre as mulheres, é uma pena que as mulheres não tenham, por exemplo, este texto escrito em qualquer lado da sua casa, de maneira a incentivá-las a ser melhores, porque as mulheres ficam desanimadas, porque têm muito trabalho e não têm tempo, porque não têm o tempo suficiente para dar ao marido e aos filhos, porque são sobrecarregadas nos seus empregos, e tudo isso leva a mulher a ficar com uma autoestima tão baixa e a pensar dela numa maneira tão negativa que fica tão longe disto tudo. Há uma frase nesta descrição, neste texto, que por acaso no texto bíblico diz exatamente assim: louva o seu marido quando se senta nas portas. As portas da cidade era o lugar onde os homens se reuniam, onde faziam o juízo da cidade. E eu acho lindíssimo o marido, numa conversa com os outros homens, e sabemos que quando os homens se juntam falam de mulheres, é evidente. É verdade, Eddie. Pois claro, nem sempre de uma maneira muito simpática, mas interessante como este homem louva a sua esposa, como ele a admira, como ele a elogia. E eu acho que essa é uma das características mais lindas na relação homem-mulher, um homem ser capaz de elogiar a sua mulher. E eu gostaria que as mulheres hoje em dia conseguissem, pelo menos em algumas destas descrições, rever-se. E dentro do quão difícil é, eu há pouco dizia que não é assim tão difícil, mas claro que é difícil chegar lá. O que eu queria dizer é que não é impossível. Há um segredo, e esta passagem bíblica termina precisamente com a conclusão: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O que é isto de temer ao Senhor? Será esse então o segredo para realmente, de alguma forma, nos encorajarmos, diria mesmo, Deus nos ajudar a chegar lá? O temer, muitas vezes as pessoas confundem com ter medo. Ter medo, não é? Que é muito diferente. O temor tem a ver com respeito, tem a ver com conhecimento e respeitar, portanto, aquilo que Deus nos ensina e aquilo que a Bíblia nos ensina a ser, não é? Portanto, o temor do Senhor não pode ser visto como, ok, eu não vou fazer isto porque senão vai-me acontecer alguma coisa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, por exemplo, uma relação de pai e filha. Não é? Nós temos temor do nosso pai porque sabemos que ele quer o melhor para nós, e então sabemos que se fizermos aquilo vamos desagradá-lo, então deve ser essa a nossa relação também com Deus, de acordo com aquilo que ele tem para a nossa vida e de acordo com aquilo que sabemos que ele quer para nós e que é o melhor, então nós devemos ter temor em desagradá-lo, ok? Eu acho que deve ser esse relacionamento com Deus. No fundo, a mulher que ama a Deus, Exatamente. honra a Deus, essa será louvada, porque de facto é Deus que nos ajuda, tanto ao homem como à mulher, a aperfeiçoar o nosso ser. A Bíblia fala-nos de muitas mulheres, também nos fala de muitos homens, mas já que hoje estamos a focar nas mulheres, poderemos tirar agora também algum tempo para selecionar alguma que seja também do agrado de cada uma de vocês. Por exemplo, por exemplo, a Bíblia começa por falar em Eva, que quer dizer mãe de muitos filhos, e de facto Adão e Eva deram origem a muitos filhos, sem dúvida, e nós cá estamos. Eddie, uma mulher então que seja também exemplo encorajador para nós hoje.
E que encontramos na Bíblia. Uma mulher que encontramos na Bíblia. Pois, porque exemplos e encorajamento para nós hoje tenho muitas mulheres. Graças a Deus. Uma mesma aqui ao meu lado, a minha sogra. A sogra. A minha sogra. Mas uma mulher que é um grande exemplo para mim, por exemplo, podemos ir à história de Ruth, a linda história de Ruth. Uma mulher que salvou, que aparou a sua sogra, que nunca abandonou a sua sogra, que realmente mostrou o exemplo de fidelidade, lealdade, estando com ela, e depois todo aquele desembrulhado, aquela história maravilhosa, como é que ela vem redimir uma história que parecia que era uma desgraça autêntica. Parecia que aquela era uma história de uma família arruinada, e como Ruth foi instrumental em transformar toda aquela história e ainda tornar-se uma avózinha do rei Davi, e está na genealogia de Jesus. Então uma grande mulher que teve um grande impacto, e ela não era israelita, era moabita. E é interessante toda a história daquela mulher, a dedicação daquela mulher. Realmente é um dos grandes exemplos que nós temos na Bíblia. É um exemplo também de entrega a Deus, não é? De completa. Quando ela própria disse à sua sogra: o teu Deus será o meu Deus. Exatamente. Lá está, temeu ao Senhor e foi louvada, foi honrada. Sara, poderemos também recordar alguma outra mulher? Bem, eu tenho uma lista que não acaba. Já escrevi um livro sobre tantas mulheres, mas eu vou buscar uma mulher que parecerá que não é assim muito original, mas a minha preferida da Bíblia é Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Para mim ela é uma mulher extraordinária, não porque hoje ela é endeusada de uma maneira que não seria o propósito de Deus, mas porque ela foi uma pessoa com uma capacidade de entender o propósito de Deus para os seus dias e para o seu momento, que não vejo outra na Bíblia. Quando o anjo chega junto dela e diz que ela vai ter um filho, e ela é uma mulher, uma jovem que nunca se deitou com nenhum homem, que nunca teve nenhuma relação sexual, e diz: como pode ser isso? O susto dela, a aflição dela, e quando o anjo lhe explica como é que vai acontecer essa concepção, ela diz apenas: faça-se em mim segundo a sua palavra. E acho que essa humildade, essa submissão à vontade de Deus, essa entrega total que ela tem a Deus, é um exemplo para nós mulheres. Vamos continuar a falar da mulher que teme ao Senhor. Mais temor do que este não pode ser. Honrá-lo, dizer: eu quero fazer aquilo que tu desejas na minha vida. Eu acho que este é um exemplo maravilhoso na vida de uma mulher. E Deus não a deixou ficar mal, verdadeiramente. Cuidou de todo o processo, não é? Sónia, podemos também destacar outra mulher da Bíblia? Sim, eu gostava de destacar Ana, cujo nome significa compaixão e graça. E eu acho que Ana, mediante as circunstâncias da sua vida, porque ela era estéril e na sociedade daquele tempo isso era quase como ser condenada, digamos assim, porque não podia gerar filhos, acho que ela foi uma verdadeira mulher de esperança. Ela foi perseverante, ela foi uma mulher cheia de fé e uma mulher que confiou em Deus. De tal forma que a sua oração, ela tocou o coração de Deus, e apesar dela ser estéril, ela conseguiu concretizar o seu sonho, não é? De ser mãe, e não foi mãe só de um filho, foi mãe de vários filhos. E eu acho que aqui é importante realçar que ela não se deixou levar pelas evidências, por aquilo que era real, por aquilo que os seus olhos viam, mas ela sabia que, apresentando o seu problema a Deus, ela ia ter solução para o seu problema. Então ela confiou, foi só uma questão de confiar em Deus e de lhe apresentar o seu problema, que ele teria solução, com certeza. E foi também uma questão de esperar no Senhor, exatamente, não é? Porque durante muito tempo a Ana clamou a Deus por esse bendito filho, que veio a ser Samuel, não é? Verdade. E no final vemos como Deus restaurou, transformou aquele pranto em alegria. Não lhe deu apenas Samuel, depois acabou por lhe dar mais filhos. O nosso Deus, de facto, é fantástico. Como é que Deus sempre olhou para a mulher, mesmo nos tempos bíblicos em que a mulher era vista e colocada em segundo plano? Eu acho que Deus sempre olhou para a mulher da forma como Deus a criou. Em Gênesis 1:27 diz que criou, macho e fêmea os criou, à sua imagem os criou, macho e fêmea os criou. Então eu acredito que isto é uma coisa que pode parecer loucura para muita gente, mas eu acredito que Deus Deus é tanto macho como fêmea. Tem as duas naturezas. Porque macho e fêmea os criou à sua imagem. Então Deus reflete perfeitamente a imagem do macho e da fêmea. E quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou o homem e a mulher para serem iguais.
para serem co-herdeiros da graça da vida, não para um dominar sobre a outra, mas para juntos dominarem. Foi isso que ele disse, juntos dominem a terra. E infelizmente ao longo dos séculos as coisas mudaram, o pecado trouxe muita desgraça e o homem passou a ser o dominador não só da criação, mas da sua própria mulher e da própria mulher. E isso não é de todo a forma como Deus vê as coisas, não é de toda a forma que agrada a Deus. Eu acho que na restauração de todas as coisas, então a mulher vai ser restaurada finalmente ao seu lugar que Deus criou para ela ser, para ela ter ao lado do seu homem. Mas se nós queremos saber como é que Deus olha para a mulher, temos que ir à criação. E na criação, quando Deus criou, aquilo era perfeito. Ele fez a mulher exatamente onde ela devia estar, como disse a Sara, ao lado do seu homem, estar ali. Foi tirada do seu lado para estar ao lado dele, face a face. E, portanto, não há ali nenhuma discriminação, não há ali nenhuma desigualdade, não há ali um que manda-chuva e outro que está por baixo, ou uma escrava. Não é essa atitude de forma nenhuma, não é essa forma como Deus vê as coisas. Então, quando me perguntam como é que Deus criou macho e fêmea à sua imagem. Ele tem as duas imagens. E nós vemos isso através da Bíblia. Nós, os homens, é que estragamos a coisa toda. E mesmo quando a mulher era marginalizada, de alguma forma Deus intervinha. Exatamente, em momentos grandes da história, mesmo através daquele sistema todo patriarcal que houve, do domínio do macho, Deus sempre levantou grandes mulheres para mostrar, mulheres que mudaram igrejas, mulheres que mudaram sociedades, mudaram cidades, mudaram nações inteiras. E ainda hoje temos mulheres que têm ajudado a mudar o mundo. Sara, podemos destacar algumas das conquistas protagonizadas por mulheres nos últimos tempos? Eu acho que uma das grandes conquistas da mulher nos últimos anos foi o seu direito à igualdade. Como nós temos estado aqui a falar, Deus tinha isso em propósito. E o pecado e as civilizações e a maneira dos homens viverem aniquilou isso totalmente. Mas esse não é o propósito de Deus. Nós temos que ir sempre ao livro do Gênesis, ao lugar da criação, como o pastor Eddie disse. Foi assim que Deus pretendia, era assim que Deus pretendia. E, portanto, Deus pretendia esta igualdade. E este direito à igualdade é uma grande conquista da mulher nos nossos dias. E através desse direito à igualdade, a mulher hoje tem o poder de poder desenvolver as suas capacidades que estavam esquecidas, que não eram reconhecidas, e esta igualdade é igualdade, não é para a mulher ficar no lugar em cima do homem, por cima na sociedade, é igualdade. E essa igualdade dá direito a cada um poder, em pleno direito, exercer as suas funções, os seus jeitos, as suas qualidades. Os seus potenciais, ajudarem, cooperarem, exatamente. É verdade. Eu vejo igualdade dessa maneira. O tempo está quase a terminar, mas seria bom ainda falarmos um pouco sobre formas como organizações e projetos têm vindo precisamente a apoiar as mulheres, principalmente as marginalizadas, deprimidas, muitas vezes. É o caso do Projeto Ana, em todo o mundo, também em Portugal. Qual é a voz ativa deste projeto para as mulheres de hoje? Bom, o Projeto Ana tem como base a compaixão e a esperança e procura consciencializar as pessoas para o sofrimento da mulher no mundo, tanto que são abusadas física, espiritual e emocionalmente. E nós fazemos isso através da consciencialização e da oração. E qualquer pessoa, qualquer comunidade pode se juntar a nós e receber o nosso calendário de oração gratuitamente. Mas de que forma é que nós damos apoio à mulher? Essencialmente através do programa Mulheres de Esperança, que é produzido aqui pela Sara Catarino e que está em 13 rádios FM em todo o país, em todo Portugal, e que tem como objetivo dar conselhos de vida, conselhos práticos que a mulher possa usar no seu dia-a-dia, nos relacionamentos, no casamento, como educar os seus filhos, com valores bíblicos, de forma a encorajá-la, não é? A enfrentar os desafios que lhe são apresentados na sua vida. E esse é o principal objetivo do programa Mulheres de Esperança. O programa Mulheres de Esperança em várias rádios FM em todo o país e também pode ser escutado através da web rádio cristã, a Rádio Transmundial. Já que estamos mesmo a terminar, a Sara Catarino, que é então a produtora deste programa em Portugal, apresentado pela Sónia e pela Sara, o que é ser uma mulher de esperança e uma palavra de esperança para as mulheres que nos estão a ver? Em primeiro lugar, é preciso que cada mulher, para dar esperança, saiba quem é, conheça a sua identidade, tenha a certeza daquilo que é. E depois de nós termos a certeza daquilo que somos, podemos dar esperança aos outros. Porque a grande depressão que as mulheres hoje têm é porque as mulheres perderam o foco daquilo que são.
da sua identidade, do que valem, do seu valor. E o que nós pretendemos através deste programa é exatamente dar isso à mulher, dar-lhe uma nova esperança, alentá-la de maneira que ela se conheça a si própria, conheça o seu valor, de maneira a receber esperança. Muito obrigada aos três por terem estado hoje aqui à conversa connosco. De facto, Deus criou o homem e porque ele estava incompleto, a mulher também foi desenhada com o mesmo amor e cuidado pelo Criador. Por isso, Deus conta com ambos para serem luz na família, no trabalho, em todo o lugar. E lembre-se, como o sábio rei Salomão escreveu, a mulher que teme ao Senhor, essa será digna de elogio. Ainda a propósito, hoje temos para oferecer o livro Proteção de Deus para as mulheres. Para o receber, contacte-nos para os telefones e endereços que têm estado a passar em rodapé e visite-nos também na nossa página do Facebook. Logo à noite voltamos ainda a estar consigo na rádio, na Antena 1, às 22h45. Até lá, se Deus quiser.